grandes revoluções, as informações não chegam à sociedade como um todo. Essas informações, elas, de certa maneira, elas ficam monopolizadas dentro dos partidos. O próprio STU, enfim. Seria interessante que fosse produzido material audiovisual, sei lá, e colocasse hoje na ferramenta que nós temos que democratizou mesmo o Brasil, que é a internet. Eu acho que é interessante de produzir vídeos, essas palestras, todas serem divulgadas com mais facilidade, que chegassem até as pessoas com mais facilidade, porque nós temos um número pequeno de pessoas aqui, diante da sociedade que nós temos, por exemplo, Volta Redonda, outros municípios, as pessoas não conhecem a história. Tem pessoas, certamente tem pessoas em Volta Redonda que não. Eu tenho minha escola em Resende que os alunos não sabem por que as suas escolas têm determinado nome. Ou seja, é interessante ter uma explicação maior. Seria a minha sugestão, não teria nenhuma dúvida. Eu gostei muito da palestra para. Ronaldo. Bom, boa noite, companheiro. Meu nome é Ronaldo, sou membro do PSTU de Volta Redonda. Acho que a colocação do camarada foi muito interessante. Eu quero falar dele que eu, como professor de história também, acho importante, é que uma questão de resgatar a participação dos empresários nesse processo todo. Porque quando a gente trabalha ou discute história sobre esse período, sempre se fala muito da questão dos militares que tomaram o poder, mas efetivamente quem patrocinou todo esse processo, toda a tomada, o poder, etc., por trás está os empresários. O legal é que toda discussão que há, quando a grupo passa, etc., os empresários é colocar de lado. Lógico, né, dentro do Estado burguês, onde a mola mestra, ou digamos assim, o núcleo central do Estado burguês é o empresariado, ou seja, as empresas burguesas, elas não vão querer colocar em xeque, né, a sua própria estrutura. E a explanação do companheiro foi muito legal, que resgata essa discussão que a gente raramente ouve escutar. Eu vou ouvir ser colocado no dia a dia, né? Que os empresários participavam, e eu acho interessante também buscar a história da nossa Volta Redonda. Eu fui ter um professor de um amigo meu, que participou da Convergência aqui na época, e ele teve toda, hoje não é mais da Convergência, está afastado, etc., da aula de Química, e ele sofreu toda a consequência aqui em Volta Redonda, né, de perseguição, etc., no período da ditadura militar, porque Volta Redonda foi uma área altamente visualizada, altamente policiada. E eu acho legal também que eu estava fazendo uma pesquisa do meu mestrado aí, que eu estava fazendo um tempo atrás, e eu descobri que aqui um padre, na época, na UBM, foi preso imediatamente por causa do envolvimento dele com os trabalhadores na época aqui dentro. E ter casos aqui, até meio esdrúxulo, de umas questões interessantes que tem aqui nos documentos no Rio de Janeiro, aonde até o que o cara comia eles notavam, né? Coisa assim absurda. E fora um monte de erros cometidos nesse processo todo. Então, esse resgate histórico dessa luta, eu acho que é importante porque o PSTU, no caso, a Convenção Socialista, a gente vê nos livros de história, se alguém é formado em história ou estudo, gosta um pouco de história, não se ouve falar sequer que essa corrente esteve participando desse processo. Se escuta muito o PT levou as lutas, o ABC, não sei o quê, mas o PCB, o PCdoB também se ouve muito. Mas que a Convergência, que tem um papel tão importante, tão determinante nesse processo histórico, não aparece. Evidentemente que eu sei que isso é para poder impedir que a classe operária tenha de fato conhecimento de causa da sua história. No caso, como a Convergência esteve muito mais próximo dos trabalhadores nesse momento histórico, né, é interessante que se coloque, né, e hoje tem a mesma postura, não se coloque diante desses fatos. Então eu acho muito importante isso, concordo com o companheiro que isso tem que ser mais divulgado. Na própria internet, naqueles textos ali super resumido, deveria ter isso também super resumido também ali, em grande quantidade. A gente não vê isso aparecer. E dificulta muito. Tanto para os nossos amigos professores de história, etc., ter acesso à informação e ao mesmo tempo passar isso em sala de aula, discutir com os companheiros e outros mais. Então acho que o auge que o camarada levantou foi legal isso. E eu acho também importante aqui em Volta Redonda de resgatar a história da Convergência aqui, que até onde eu conversei com esse amigo meu da época, tem uma história também de luta e muito intensa aqui, de perseguição, etc. Que não podemos associar desse processo todo, Volta Redonda, de toda essa luta histórica, porque por causa da sua importância operária nesse momento histórico. É isso. Pedro. Não, é Eliana, Eliana.
Boa noite a todos. E, inicialmente, saudar essa sala, porque nós já fizemos, eu acho que essa é nosso terceiro encontro aqui na Câmara, no Salão Nobre, e hoje a gente está vendo que os lugares já começaram, né, a ficar um pouquinho menores, a sobrar menos lugares para o pessoal sentar. E eu quero começar a minha fala dizendo o seguinte: eu li um livro há 2 anos atrás, muito interessante, que é chamado A Ditadura do Choque. Nesse livro, a autora, ela narra o seguinte, que na época da ditadura militar, que ela não se deu apenas aqui no país, mas em vários lugares, uma das táticas das empresas, dos soldados e tal, era fazer realmente a questão do choque, aquele choque que as pessoas levavam, né, quando elas eram internadas, e a partir desse choque a pessoa ficava tão traumatizada que ela se sentia compelida a não lutar mais. Enfim, aí é um livro que resgata a história das pessoas que sofreram aquele choque elétrico por conta do período da ditadura. E é um livro muito interessante, que ele vai desvendando tal e tal. E aqui nós tivemos, né, quer dizer, não um choque elétrico, mas vários tipos de torturas, tá? E aí eu venho com o seguinte ponto: a ditadura militar, quando ela aconteceu no nosso país, ela aconteceu principalmente porque a classe trabalhadora estava começando a se levantar, a lutar, e a questão financeira dos grandes interesses estava sendo, né, eu vou ter que perder um pouquinho, então eu não quero perder, então eu vou oprimir o trabalhador. E agora nós estamos vendo de novo esse processo, que está sendo o quê? Uma crise financeira que começou em 2008, num país, né, que é a economia maior do mundo, e a gente vê o quê? Que a partir de lá para cá, o que se diz, né, é que a classe trabalhadora está insatisfeita, crise aqui, crise ali, e a partir daí a gente observa o seguinte, que cada vez que a classe trabalhadora tenta se organizar, a burguesia inventa novos métodos de tortura. Então, lá naquele período foi o choque elétrico. Agora, a gente teve uma experiência aqui na Praça da Prefeitura. Qual foi o método de tortura? Além da contra-informação, além da criminalização do trabalhador, olha, se fulano está se juntando, fazendo movimento, ele é baderneiro. Se fulano está se juntando, está fazendo movimento, porque não gosta de trabalhar e está reclamando. Então, nós estamos vivendo um novo tipo de choque, né, que é agora o choque do